Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus, obrigada, meu irmão. Aleluia, Benedita. E os irmãos sempre fiquem à vontade, aleluia. Mas continue adorando, exaltando esse Deus que vive e reina para todos sempre, amém. Ele está nesse lugar e você veio nesse lugar também para adorá-lo, exaltá-lo, né? Aleluia. Porque nós temos motivos de sobra para adorar e exaltar o nome do nosso Deus, declarar o nosso amor por Ele, aleluia. Diga-me, né, de passagem, a minha pessoa, domingo passado estive só ouvindo o culto dali da minha casa, né? Foi uma bênção aqui, ouvi dali, mas Deus sabe como estava o meu coração apertado por não estar aqui com os irmãos. E hoje muito me alegra estar nesse lugar, amém? Aleluia. Hoje muito me alegra poder estar aqui, porque isso é pela vontade de querer do nosso Deus. Nós sabemos que é o seu grande amor sobre nós, né? Aleluia, por nós, por cada um de nós. E eu estou muito feliz nesta noite. E aprove Deus hoje me trazer aqui para falar um pouquinho desse grande amor, porque esses dias mesmo eu senti muito um grande amor de Deus pela minha vida, aleluia, suas misericórdias sobre mim, aleluia. E eu quero falar com os irmãos sobre a palavra que está em João 3,16, muito conhecida, muito falada sobre amor. E hoje esse mundo fala também de amor aí no mundo, o amor que muitos dizem ter, mas é um amor muito artificial, né? Nós sabemos que qualquer coisa, esse amor se desfaz, mas o amor que eu vou falar hoje, aleluia, é um amor tão grandioso, amém, que você vai conhecer um pouquinho mais e vai desejar na sua vida cada dia mais, em nome de Jesus, porque é um amor forte, é um amor, aleluia, que venceu, né, todas as barreiras para que eu e você estivéssemos aqui hoje adorando e exaltando a Ele, amém? João 3,16, meus irmãos, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia. Bote aí a sua Bíblia aí, aleluia, né, do seu lado. Eu quero que você dê um aplauso ao Senhor nosso Deus por esse grande amor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E esse amor está em você, amém? Aleluia. E aqui em João 3,16, nós vemos uma revelação do coração de Deus para as nossas vidas, né? Quanto Ele amou de uma forma tal, quando se diz tal, porque não encontrou uma coisa maior, tão grandiosa, mas de uma maneira tal, que deu o seu único filho. Ele não tinha um outro filho, Ele deu o único filho para morrer por nós, né? Para que nós pudéssemos ter certeza de salvação, ter certeza de vida eterna e não perecermos nesse mundo. Então esse amor, irmão, ele deve ser suficiente nas nossas vidas. O amor de Deus, ele é o suficiente para mim e para você. Se você ainda é muito carente de amor humano, você precisa olhar mais para Deus e dizer: Senhor, eu quero ver o teu amor sobre a minha vida. Eu quero olhar e ver, né, da maneira que tu me vê, não da maneira que o mundo nos vê, porque o mundo nos vê de uma maneira totalmente, né, diferente do que Deus nos vê. Você é aquilo que o Senhor diz que você é, amém? Você é a obra-prima, aquele amor, né, desde o princípio, aleluia. Isso é maravilhoso nós meditarmos, amém? Então, o amor do Senhor, irmãos, deve ser suficiente para nossas vidas. E um amor tão grande dessa forma, hoje nós vamos daqui a pouco cercar a mesa do Senhor ali,
E nós sabemos que é momento de ceiarmos e de lembrarmos desse grande amor que Ele teve ali na cruz do Calvário por mim e por você. Desse amor que levou Ele a entregar sua própria vida por mim e por você. Daqui a pouco nós vamos estar cercando essa mesa. Nós vamos ceiar com o Senhor nessa noite. Lembrar do que Ele fez por mim e por você. Não com tristeza, mas com alegria, amém? Porque hoje Ele vive e reina para todos sempre. Eu posso ouvir um aplauso ao Senhor, glorificando e exaltando a Ele, aleluia, esta noite. Pelo que Ele já fez pela sua vida, pelo que Ele está fazendo e ainda vai fazer. Porque assim eu creio no nosso Deus, o Deus de ontem, de hoje e de eternamente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era, né? Ele é e adivinha ainda também a sua igreja. Então o amor de Deus, irmãos, ele é um amor tão maravilhoso, tão profundo, né? Um Deus que ofereceu, deu de presente o seu único filho por uma humanidade que estava distante de Deus. A Bíblia diz que Ele olhou dos céus à terra, não viu um justo sequer. Os profetas estavam aqui, homens de Deus estavam aqui, e a Bíblia diz que não viu ninguém com condição de entregar a sua vida para que viesse salvação, para que viesse redenção para o seu povo, aleluia. E o Senhor, Ele olhou e viu que todos estavam destituídos da sua glória, todos tinham falhado, pecado, todos tinham entristecido o coração do Senhor de alguma forma, de alguma maneira. E nós sabemos que Ele olhou, Ele viu apenas o seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador, amém? Isso nós precisamos crer, aleluia. Isso é pela nossa fé, cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aleluia, que desceu dos céus, foi até a cruz, para que nós viéssemos hoje ter certeza de salvação, ter certeza de vida eterna, ter certeza dos nossos pecados serem perdoados, aleluia. Isso é maravilhoso nós meditarmos. Em Romanos 8:32 diz bem assim, olha que poderoso, olha que linda essa declaração aqui em Romanos 8:32, quando Paulo fala aos Romanos, que diz que aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, Jesus não poupou o seu próprio filho por mim e por você. Olha quanto Ele nos ama e quanto Ele amou a humanidade. Não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós. Paulo falando, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Aleluia. Você é, aleluia, o Filho de Deus, né? Também porque o próprio Deus enviou o seu Filho ali na cruz do Calvário por mim. Você não poupou, mas antes entregou por mim para você. Veja como você é importante. Veja como você, aleluia, tem algo precioso na sua vida para Deus, né? Que é o seu coração, que é, aleluia, a sua vida com Ele. Como é maravilhoso ver isso. Então, nem mesmo o seu próprio filho tocou por mim e por você, mas Ele entregou. Ele entregou porque Ele sabia que só assim nós teríamos redenção, perdão, salvação. Isso é um Deus que, irmãos, nós precisamos viver para Ele, por Ele, aleluia, fazer tudo por Ele, porque um amor desse não se encontra, né? Não há lugar nesse mundo que não há onde encontrarmos um amor tão precioso como esse. Conta-se uma história, sempre quando eu falo de amor, eu conto essa história, porque é uma história ilustrativa, mas é muito linda porque é dessa forma, né, que eu entendo também que é com Jesus, como nós amamos o Senhor. Fala-se de uma história que em uma cidade havia um casal e uma criança, um casal muito rico, mas vivia muito distante da sua família. Mas ali tinha vários criados, né, criadas,
tinha muitos empregados, mordomos, e tinha aquela criança que quando chegou a uma certa idade, ela veio a falecer, ela morreu. E os pais ficaram muito tristes, muito tristes. Havia uma ama ali, uma que cuidava daquela criança desde bebê, também ficou muito triste. E aquele casal era muito rico, e aquela mãe fez um testamento, fez algo para deixar, porque eles não tinham para quem deixar tudo aquilo ali. E ela ficou muito mal, cada vez triste, e veio a falecer. A mãe daquela casa veio a falecer, depois do seu filho, dos tempos veio a falecer também. E depois, não muito distante, o seu pai também veio a falecer, o pai daquela criança, o pai daquela casa, o patrão, né, ali daquela casa, veio também a falecer. E todos ali começaram a dividir os bens daquela casa, porque eram muitos bens, né? Era tudo muito lindo, uma mansão muito grande. Um dizia que ia ficar com todas as mobílias dos quartos, outro dizia que ia ficar com as mobílias da casa, outro dizia que ia ficar com tantas coisas. Mas aquela criada, aquela mãe, aquela que era a mama daquela criança, né? A babá daquela criança, disse que a única coisa que ela queria era aquele quadro que tinha aquela criança, que estava na parede. Ela disse, pode ficar com tudo. Ela amava tanto aquela criança, que ela cuidou desde bebê, que ela disse que a única coisa que ela queria era aquele quadro. E que todo mundo ficasse com tudo, quisesse ficar com a casa toda, mas ela queria apenas aquele quadro. É só esse quadro, vai querer só esse quadro desse menino, ele já até morreu. Ela disse, mas eu quero aquele quadro. Aquele quadro me pertence, ninguém tira esse quadro, por favor. E assim fizeram, tudo bem, então pega esse quadro. Só que, para surpresa deles, quando tiraram aquele quadro daquele menino que tinha morrido, atrás estava escrito, quem escolheu e quis adquirir esse quadro é dono de toda a minha riqueza. Olha que lindo, gente. Aquela babá, aquela que quis apenas aquele quadro, ela herdou tudo aquilo que aqueles pais tinham. Toda a riqueza daquela família foi dela, porque ela escolheu o filho daquela mulher. Hoje temos que escolher o Filho de Deus, Jesus, que nós herdaremos também todas as coisas com Ele, amém? Olha que linda história. É assim que o Senhor faz, aleluia, né? Se ela tivesse escolhido outras coisas, ela teria perdido tudo. Mas quando ela escolheu o filho daquela família, que assim como Jesus também morreu por nós, né? Mas hoje eu e você escolhemos Jesus e vamos herdar todas as coisas com Ele. Aleluia. É assim, igreja, aleluia, nas nossas vidas. Quando nós escolhemos as coisas certas, sem ambição, nós escolhemos, né, o amor, que é o amor de Deus, que é o teu filho amado, nós vamos herdar todas as coisas. Olha como o Senhor falou aqui, como nos dará, não nos dará também com Ele todas as coisas? É assim quando nós desejamos servir ao Senhor, é assim quando nós desejamos caminhar com Jesus, é assim quando desejamos amar cada dia mais, aleluia, não deixar nada nos afastar dele, aleluia, aleluia. Naquela casa tinha muitas coisas que poderiam levar aquela mulher a desistir daquele quadro e querer outra parte da casa, uma fazenda da casa, alguma coisa para adquirir, mas ela preferiu amar aquela criança ainda mesmo naquele quadro apenas, e ela herdou todo o bem daquela casa. E assim eu e você, amém, igreja, nós herdaremos todas as coisas com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é herdeiro, e nós somos co-herdeiros com Cristo, aleluia. Nós vamos herdar os céus, nós
oferecendo muitas coisas que podem nos fazer desistir do Filho de Deus. Há muitas coisas no mundo aí a nos oferecer para desistir, para recuar, para desagradar o coração do nosso Deus. Mas se nós continuarmos amando Jesus, assim como ele falou, né, no livro de João, que assim como o Pai tinha ensinado e dado as coisas a conhecer, ele nos daria também. Jesus não nos ama. Se Jesus não nos amasse, ele não tinha dito sim ao Pai para ir ali até a cruz, para deixar ali, né, uma grande prova de amor, maior prova de amor que alguém possa fazer por alguém. Foi a prova que Jesus deu na cruz do Calvário para mim e para você. Será que não vale a pena nós, né, rejeitarmos o mundo e tudo que ele oferece por esse grande amor por mim e por você? Vale a pena, eu tenho certeza que vale a pena. Eu tenho certeza que esse amor é incondicional, não é porque você merece, não. Não é porque eu mereço, não. E Jesus não foi obrigado a morrer por mim e por você, não. Ele foi por amor mesmo, hein? Aleluia. Cabe a você receber esse amor na sua vida, aceitar esse amor na sua vida, abrir o seu coração para que ele venha, aleluia, né? Demonstrar esse amor por você. Porque Jesus, ele não vai fazer nada que você não queira, amém? Mas quando você abre o coração para ele entra, aleluia, ele faz morada, ele faz a diferença na sua vida, aleluia. Louvado seja Deus. Então, não desista desse grande amor, não rejeite esse amor. É um amor tão imenso, tão grande, que mesmo nossa palavra nos mostra que ele deixa 99 vai atrás de nós. Poxa, se ele tem 99 ovelhas, por que esse pastor Jesus vai buscar apenas uma que saiu do redil? Apenas uma. Jesus tem 99, não vai fazer falta. Mas ele sai, a Bíblia diz que ele sai pelos verados, pelas montanhas. Ele vai porque ele ama. É um amor imenso, um amor tão grandioso, que ele deixa 99 e vai buscar aquela alma que se perdeu. Olha que amor. Tem alguém que possa fazer isso? Será que tem alguém que age dessa forma? Um amor tão maravilhoso desse. Vamos continuar amando Jesus. Vamos continuar demonstrando nosso amor por Ele. Amém? Vamos agradar cada dia a Ele, né? Fazer a sua vontade, seu querer cada dia, para que nós possamos herdar o céu. Continuar crendo, continuar com nossa fé firme no Senhor Jesus. Aleluia, porque só Ele, irmão, só Ele pode nos valer. O mundo como está aí de mal pior, só o Senhor pode nos valer, pode nos guardar, pode nos direcionar o que vamos fazer daqui para frente, porque eu creio que não há muito tempo mais. A igreja do Senhor tem que começar a colocar na sua cabeça que não há mais muito tempo, tem que cada dia buscar mais o Senhor, se preparar. Estamos estudando aí o livro de Atos, na nossa revista Escola Bíblica. Maravilhoso, irmãos. Vem para a Escola Bíblica, vem para a consagração pela manhã, de manhã, melhor horário para buscar o Senhor, as primeiras horas da manhã. 6 horas da manhã já estamos aqui na consagração. Você pode jejuar, você pode jejuar para a sua casa, você pode fazer propósito com o Senhor na sua vida espiritual, para que ela seja reavivada, restaurada a cada dia, aleluia. Porque nós precisamos cada dia estar renovando a nossa vida espiritual com o Senhor. E pela manhã, primeiro dia da semana de domingo, e pela manhã, as primeiras horas da noite do Senhor são primícias para Ele, aleluia. São primícias para o Senhor. As primeiras horas do primeiro domingo, né? Primeiro dia da semana, que é o domingo, é maravilhoso. Hoje veio poucos irmãos que vieram, depois chegou mais irmãos da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica estou para a vida de nossa
trabalhando, né, fazendo aí o que é necessário fazer, porque Jesus foi aos céus e ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, que ia nos encaminhar em todas as coisas, ia nos dirigir em todas as coisas, ia nos mostrar todas as coisas, como que devemos agir. Mas para isso precisamos receber o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém, igreja? Deseja isso, queira isso, aleluia. Como a sua revista da escola bíblica, ainda temos revista. Você pode vir pegar a sua revista, é apenas R$8. E você pode pagar até o final do mês, amém? Pode pegar a sua revista ainda. Escolha isso para a glória do Senhor Jesus. Você vai ver que a sua vida espiritual vai ser outra com Deus, amém? Então, igreja, que nesse momento pedir que você fique de pé. Que você, nesse momento, essa primeira parte aqui, porque nós já vamos entrar aqui na outra parte, aleluia, que é a Santa Ceia. Deixa chamar os devidos para cá, aleluia, nós vamos louvar, adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos num momento em de agradar, que vai agradar o coração do nosso Deus e adorá-lo. Eu quero nesse momento que você, Israel, louvor. Até falei com o irmão Israel à tarde, quando estava aqui arrumando o seio. Quero cantar de cruz, né? Eu não sei se ele ensaiou, acho que ensaiou, o de cruz. E nós sabemos que ali na cruz foi que Jesus nos deu vitória. Aleluia. Ali na cruz foi que Ele venceu por nós. Eu quero que nesse momento você ore. Eu não sei como você tem amado ao Senhor, e cada um tem uma forma de amar, tem uma maneira de amar. Algumas pessoas, elas amam caladinha ali, elas não têm muita atitude, mas amam. Outras elas extravasam, né? Se elas puderem correr, gritar para todo mundo que ela ama Jesus, ela vai fazer isso. E ela vai falar para todo mundo que Jesus já fez na sua vida. Algumas pessoas fazem algo para demonstrar que ama o Senhor. Mas essa noite eu quero te levar a pensar de que forma você está amando ao Senhor. O que você está fazendo que demonstra que você ama ao Senhor? Ai, irmão, estou vindo à casa dele. Glória a Deus, isso é lindo. Realmente é lindo quando você vem à casa do Senhor para adorar e declarar seu amor por Ele. Ah, minha irmã, aonde passo, com quem eu falo, eu digo que Jesus já fez na minha vida. Porque Jesus realmente, irmãos, Ele transforma, Ele liberta, Ele cura. E o que Ele faz por mim e por você, aleluia, deve ser falado para que o nome dEle seja exaltado, para que Ele seja conhecido pelos seus feitos, as suas maravilhas. Há outras pessoas que gostam de ajudar, necessitar, porque isso demonstra que Ele tem amor, mesmo amor do Senhor. Mas esta noite eu quero que você fale com o Senhor. Se a forma que você está falando, né, de amor, ainda não é aquele que você quer, essa propósito hoje de ser um servo, uma filha dele, que vai amar mais dele ainda, que vai fazer algo mais para demonstrar o seu amor por Ele. Fala com o Senhor. Ele é tão amoroso, e Ele te entende, Ele sabe do teu coração. Se você também sair um pouco da presença dEle, mas você sabe que Ele te ama e Ele te abraça da forma que você está. Fala com Ele, diz que você quer ser abraçado novamente, que você quer fazer novamente aliança com Ele, que você quer novamente ter aquele amor que antes, aquele
ser no nosso lugar, seríamos nós que íamos na cruz, mas teu filho amado chegou ali. E por isso, Senhor, esta noite, nós não queremos desistir do filho, nós não queremos abrir mão do filho, do teu filho amado, mas nós queremos, Senhor, errar todas as coisas com ele. Aleluia! Aquilo que ele herdou, que está herdando, nós também vamos herdar. E nós queremos te agradecer esta noite por tão grande amor, por tão grande amor, que não há como compararmos, não há como nós descrevermos um tão grande amor. Que esse amor venha abraçar cada coração nesta noite, cada vida nesta noite. Aleluia! Que cada vida nesta noite possa se deixar ser amado por ti. Aleluia! Deixar ser cuidado por ti. Aleluia! Que ninguém rejeite teu amor, que ninguém rejeite, Senhor Filho, mas que aceite cada dia, em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda ao Senhor, igreja, aplauda ao Senhor. Aleluia! Peço que os devidos me adorar ao Senhor, vou poder sentar, meu irmão. Aleluia! Eu queria dar os diálogos aqui, pode ser o Dosival, o pastor Edilson, para servir a ceia. Aleluia! Nós estamos no horário, amém? Louvado seja Deus. Se alguém decidir ainda até o